na pessoa do Marcel Pazinato, cumprimentar os membros aí da Associação de Preservação Histórica. Um dia muito importante hoje, secretária Célia Leão, dia que o Haroldo Pazinato faria 100 anos aqui na cidade de Valinhos, né? Ele que dá nome a esse importante espaço na nossa cidade de Valinhos, que ruma a alcançar aí 30 anos em 2027, né, pela sua fundação. Então, o museu ia ser o fotógrafo Haroldo Ângelo Pazinato. Você conseguiu um pouquinho de volume só, por gentileza? Também gostaria de cumprimentar a Fernanda Teixeira, que preside a CESA Capoava, uma importante entidade social, assistencial, cultural da cidade de Valinhos. Também a Patrícia Rodrigues e a Marilene, em nome delas, cumprimentar todas as mães do Clube de Mães. A Rosa, o Grupo Rosa e Amor, né, a presidente Márcia Camargo, que recentemente aí recebeu uma homenagem. Cumprimentar todos os membros da Secretaria de Cultura e Turismo, Departamento de Patrimônio Cultural, também o Departamento de Turismo, em nome da Mônica, do Ivan Amaral, Denilson, e também a secretária Célia Leão, Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, né? Então, uma noite muito importante. Hoje nós damos início ao projeto Cinema no Museu, que tem o objetivo de propiciar acesso a todos os munícipes, a todas as pessoas, incentivando o turismo na cidade de Valinhos, onde todas as pessoas terão acesso aos trabalhos cinematográficos realizados por valinhenses, bem como a respeito da cidade de Valinhos. Nós consideramos verdadeiros patrimônios culturais os filmes que aqui nós vamos exibir, ressaltando que o museu, como eu disse há pouco, ele é um local turístico também de nossa cidade, o qual é tombado pelo Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo, CONDEFAT. Para nós conseguirmos vivenciar todos os sentidos, será que se eu ficar um pouquinho mais perto melhora? Assim? Melhora um pouquinho? Para nós conseguirmos vivenciar todos os nossos sentidos, então a visão que se dá a nós ao assistirmos o documentário, o olfato, cheirinho de pipoca, então o pessoal está distribuindo as pipocas, a secretária Célia, e a audição, onde a presença da renomada artista de nossa cidade, de qual de forma voluntária proporcionou com a sua bela musicalidade através da flauta. Então eu queria pedir uma salva de palmas para a Cíntia. A Cíntia, pessoal, ela é natural da nossa cidade, de Valinhos. Ela toca desde os seus 7 anos, tendo sido aluna da então Casa da Cultura, né? Onde atualmente ela faz parte da Orquestra de Violas, Cultura Caipira de Valinhos, desde 2005, quando a orquestra foi fundada. A Cíntia, nós queremos agradecer você por abrilhantar essa noite de hoje. Damos ênfase aí nesse projeto, né, com o propósito de valorizar todos os nossos artistas. Então, convido a Cíntia para receber uma homenagem. O Ivan pode acompanhar ela aqui, por gentileza. A secretária Leão vai fazer uma entrega de um mimo para a Cíntia aí, no nosso prefeito da administração municipal. Que é lindo, a gente já viu, né? Porque é um quadro florido, com cores muito bonitas. O fundo dele é negro. Então está escrito aqui, Cíntia: o caminho para realizar nossos sonhos fica menor a cada passo de superação que damos. Eu vou repetir: o caminho para realizar nossos sonhos
fica menor a cada passo de superação que damos. Viu, João? É assim que a coisa funciona. Aqui assim. Obrigada, Cíntia. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Nessa primeira sessão do Cinema no Museu, se dá no mês da mulher. Por essa razão, a curadoria, né, através do diretor Ivan Amaral, junto a toda a sua equipe, optou na escolha do documentário 3 ONGs e uma missão. Uma singela homenagem de nossa Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, da Prefeitura Municipal de Valinhos, a essas grandes mulheres que desenvolvem trabalhos fantásticos em nossa cidade, tendo como objetivo o bem maior com a nossa sociedade. A Caroline Ferreira é responsável por registrar esse documentário, secretária Célia. Também, de uma forma voluntária, disponibilizou o seu trabalho para todos nós assistirmos nesta noite. Caroline fotografa há 10 anos. Ela se especializou na captura de detalhes preciosos através das lentes, com um olhar apurado, transformando imagens em narrativas visuais ricas e extremamente envolventes. Sua paixão pela arte e pela comunicação visual a levou a expandir seus horizontes. Na exploração de novas formas, em poder contar histórias, Caroline assume o papel de diretora, trazendo a sua sensibilidade, bem como a sua técnica para a criação de um documentário, o qual nos promete emocionar e com certeza nos provocará muitas reflexões. Com muita dedicação, pesquisa e uma abordagem autêntica, ela nos convida a mergulhar nas histórias e também nos inspirar. Então, nós reforçamos nossos agradecimentos a todos vocês. Obrigado pela presença. O espaço do museu está aberto a vocês, a iniciativas conjuntas. A cultura caminha junto com o desenvolvimento social. Nós podemos apoiá-lo, secretária Célia, no plano de governo, nas oportunidades, e também ficamos muito felizes de ver essa quarta-feira à noite com o museu repleto de pessoas prestigiando a cultura, prestigiando as entidades e prestigiando a criação das artes. Nós queremos aproveitar para convidá-los. No domingo haverá o segundo Valinhos Ferroviário, promovido pela Associação de Preservação Histórica, com apoio da Prefeitura Municipal de Valinhos, das 9 às 15 horas, com muitas atividades, atrações, entrada gratuita. Então, nós convidamos a trazer as famílias, vocês também, vai ser muito legal. Também nós convidamos a todos, né? Na segunda-feira haverá o lançamento de um livro aqui, dia 31, em homenagem ao Cartonifício Valinhos, que completa 91 anos de história. Está ao lado aqui. A história do cartonifício se confunde com a história da cidade de Valinhos, que vai fazer 130 anos em 2026, tá bom? Então, para quem ainda não segue o @Cidade de Valinhos, lá pode encontrar toda a programação cultural, artística da cidade, a programação de toda a Prefeitura de Valinhos e essas possibilidades de benefício. Por fim, secretário, quero convidá-la aí a dar uma palavra conosco. Nós estamos também na segunda-feira inaugurando um novo espaço cultural dentro da cidade de Valinhos, situado na rua José Milani, que é o antigo prédio do Fundo Social de Solidariedade. Então, nós agradecemos muito a sessão do senhor prefeito para que lá possa ter aulas de música e de capoeira. Então, estão abertas as inscrições de capoeira, são 96 aulas, vagas extras que estão abertas. Então, o professor David está aí, ele é coordenador, pode tirar dúvida com ele também, quem quiser. E também, a semana que vem, haverá uma oficina nos dias 1, 2 e 3 de cinema. Então, são 35 vagas gratuitas nesse espaço, tá? Dia 1, 2 e 3, inaugurando esse novo espaço cultural, que também nós pretendemos levar o segmento do cinema lá naquele antigo plenário, que tem lá 70 cadeiras para receber as pessoas de projeto de cinema. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Quero passar a palavra aqui para a secretária Célia Leão, por gentileza.
Obrigada, secretária. Eu só parei de aplaudi-lo porque eu tinha que pegar o microfone. E Deus só nos fez com duas mãos as pessoas que as têm. Mas dizer da alegria de estar aqui essa noite. Primeiro que a noite está linda, maravilhosa, né? Isso tem a ver com Deus, e cada um tem o seu Deus, que é o único só na história, na vida e na fé de cada um de nós. Mas dizer, aqui foi falado da Caroline, né? Da Fernanda, do João, enfim, da Marilene, né? De pessoas que estão aqui representando as nossas entidades. E alguém pode pensar, o que tem a ver Secretaria de Cultura com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que a nossa secretaria agora também agrega habitação, que também tem tudo a ver com o desenvolvimento social. Mas vamos voltar aqui para a cultura. A cultura, ela é universal. E nós só podemos ser o que somos hoje, porque conhecemos a cultura dos antepassados, de alguma forma. Por leitura, por livros, por aprender, por cinema, por o avô, a bisavô contar. Então tudo isso faz diferença. E a cultura nos engrandece, a cultura nos ensina, a cultura nos informa. E quanto mais informação, senhor secretário Fabrício, até é difícil chamar um homem jovem como ele, bonito como ele, e bonito por fora, né? É bonito mesmo, e por dentro. Por fora é lindo, por dentro é maravilhoso. E não estou fazendo carinho. Não me deem um papel para eu ler, que eu fico absolutamente analfabeta em 0 segundos. Se eu não falar o que eu sinto, o que eu penso, o que meu coração está cheio, não sai. Mas eu quero dizer que tudo isso, tudo que a gente aprende na vida, secretário, na verdade, nos dá essa informação, e informação nos dá poder. Nossa, Célia Leão, mas você está falando de poder? Tô. Porque o poder não é o poder pelo poder. É o poder de nós aumentarmos a nossa capacidade de compreensão, seja esse tamanho da compreensão que cada um possa ter. E com esse poder e essa informação, a gente primeiro saber quem somos, o que queremos, para onde vamos, não estou falando além, aqui, na vida. E quais são os nossos direitos. Ou seja, o poder nos dá a força de entender a grandiosidade de cada ser humano, de levantar a mão e falar, eu quero, eu posso, viu, João? Todo mundo pode, não tem quem não possa na vida. Então, eu tive esse microfone agora para dizer para vocês que na sociedade todos nós somos, na essência, somos absolutamente iguais. Mas no dia a dia, somos absolutamente diferentes. Se aqui tivesse uma pessoa com uma deficiência visual, maior ou menor, ela só saberia que tinha um espaço mínimo como esse, estaria sentindo a brisa, estaria sentindo as árvores, estaria sabendo que o secretário Fabrício e eu estamos de frente a um grupo de pessoas sentadas. Então essa é uma pessoa cega. E eu só falhei, e peço desculpas ao vivo em cores, para o meu secretário Fabrício e para o nosso prefeito Franklin, porque não deu tempo de fazer aquilo que eles já, ambos, me orientaram. O secretário Fabrício é daquele tipo de pessoa, de que quando não tem, ele inventa, e quando tem, ele aumenta, né? Ele não dá sossego. Desculpa, secretário, mas tudo que o senhor disse aqui, o senhor vai ter que escrever num papel, num panfleto, na rádio, na parede, sei lá onde que o senhor vai inventar isso, para a gente marcar essa agenda que o senhor disse que a gente tem. É dia 1º, 2, 3, 4, 5, de manhã à tarde, sábado, domingo, eu já perdi tudo. Eu não sei o que nós temos por aí, mas nós temos. Só consegui marcar que tem alguma coisa aqui domingo. O resto eu não consegui marcar. O que isso significa? Trabalho. Chamar a sociedade para participar. Então, eu queria, depois eu tenho 2 minutos de fala, mas eu queria pedir de verdade, porque eu estou nesse governo, eu conheço, como vocês conhecem, o prefeito Franklin, o vice-prefeito Maír, uma dupla de pessoas que veio para fazer a diferença, como diz a Dulce, que está sentada na minha frente, já foi secretária de Desenvolvimento Social aqui na cidade, uma grande
pessoa em todos os sentidos, mas uma comunicação, um conhecimento na assistência social, né? Ela diz o seguinte: nós estamos no novo tempo, o tempo todo, e o novo tempo é a marca dessa nova administração. Então esse moço aqui, que é novo também, mas é o novo tempo. Eu moro em Valinhos há 30 anos. Eu já tive vida pública diferente da vida pública que eu tenho hoje. Eu nunca vi em tão pouco tempo essa cidade se movimentar tanto. E na especificidade da cultura, eu nunca vi movimento nenhum, desculpa, secretário. E com esse moço a gente não para. Então eu queria pedir agora, de carinho, e para reconhecer o seu talento e o seu trabalho, uma salva de palmas bem forte para o Fabrício, e essa salva de palmas ele leva para o prefeito. E agora, voltando para encerrar, eles me pediram, parabéns, eles me pediram uma coisa que eu falhei, mas não vou falhar mais, viu, Tati, viu, Thiago, e minha Dulce. É minha Dulce mesmo, secretária executiva. Dizer para vocês que ele falou: nós vamos fazer, primeira vez, cinema no teatro, é isso? No museu. Mas tem teatro também, né? Vai inventar. Pronto, acabou. Eu já estou vislumbrando o novo tempo. Museu, teatro. E ele disse: se a gente vai fazer uma coisa de inclusão, está aqui acesa, entidades, né? Se vamos fazer uma coisa de inclusão, se o cego enxerga pelo som, o surdo tem que ouvir também por lábios. Então a gente fala o microfone assim, e por libras. E ele me pediu: secretária, será que nesse evento de agora à noite a gente consegue intérprete de libras? A Dulce correu que nem doida, mas a gente não conseguiu. Mas fica aqui o compromisso, secretário, que todos os outros eventos que esse menino moço, esse senhor jovem for fazer de cultura, vai ter intérprete de libras. Porque vai ser, de fato, uma cidade inclusiva. Porque é assim que é o prefeito. E com isso eu termino dizendo o que eu comecei. No dia a dia, na essência somos iguais, no dia a dia somos diferentes. E são essas diferenças, meus queridos e queridas amigas, que nos ensina a ter respeito, a respeitar o próximo, a conhecer a sociedade e com isso ser mais feliz. E agora, doravante, Valinhos vai ser uma cidade feliz, porque a gente tem esse filme que nós vamos assistir, tantos outros, gratuitamente, e num trabalho, minha querida Caroline, eu não sei onde está sentada a Caroline, está lá atrás. A Caroline, vem cá, Caroline, vem para cá. Pode aplaudir a Caroline, porque nós vamos assistir essa diretora de cinema, porque é diretora de cinema, que criou tudo isso que nós vamos assistir. Minha querida Caroline fica aqui ao nosso lado, mas eu quero dizer, vem aqui pertinho, eu quero dizer para vocês de que Deus põe a mão, Deus abençoa, mas sozinho Ele não vai fazer. Olha que eu sou cristã, católica, casada com judeu praticante, dá tudo certo lá em casa, tudo certo. Nós já nos resolvemos das diferenças. Mas eu quero dizer, Caroline, que Deus abençoa, perdoa, onipotente, onisciente, tudo que Ele é, secretário. Mas Ele sozinho não vai fazer. É a ação da mão humana que faz, é a ação da mão humana que transforma, e a ação da mão humana que realiza. E se não fosse a mão humana da Caroline e sua equipe, numa transação de amor de coração com o nosso querido Fabrício e com o nosso prefeito, isso aqui não teria acontecido. Então a sua mão é abençoada, você é abençoada, e obrigada por nos oferecer esse enlace matrimonial na vida, que é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nos problemas e nas soluções, que a gente começa a viver um novo tempo de cultura e desenvolvimento social. Um mimo para você, uma salva de palmas, um beijo no coração de vocês. E olha, meu secretário, da próxima vez,
vai ter que ter mais cadeira. A minha já está reservada, certo? Mas aí vai ter mais cadeira, porque vão ter mais pessoas com a gente. Muito obrigada. Obrigado, secretária Célia, pelo carinho. O último mimo que nós acabamos esquecendo de entregar para a nossa musicista da noite, por gentileza, já veio aqui receber, venha novamente. Faltou aqui o certificado e o mimo aqui do nosso artista, nosso figureiro da cidade de Valinhos, Aldemir Cândido. Aldemir, coisa linda vocês, ó. Quando eu cheguei, eu estava parando ali atrás para descer para a cadeira de foto. E aí eu falei assim, nossa, tem alguém tocando pífaro. Que não era, mas do meu ouvidinho de criança, meu irmão mais velho tocava pífaro na escola. Então ele levava para casa, o som que eu lembrava era essa coisa gostosa. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não era pífaro, mas era uma bela canção, saindo da tua voz e da tua melodia. Muito parabéns a você. Secretário, agora que dá ordem. Então fiquem todos então com um documentário que vai ser passado. Aproveitem e até já já. Eu lutei para vir conhecer, não sei se por orgulho, não sei o que, por medo, não sei. Eu acho que eu devia ter vindo antes da cirurgia, inclusive. Porque a hora que você descobre que você está com câncer, o que acontece? O pessoal descansa de você. Amigos, conta no dedo. O que tem é Deus e sua família. E o Rosa? Então eu falo, obrigada, meu Deus. Então, se ele está me dando, né, sopro de vida, eu tenho que fazer a minha parte também. E a minha parte é isso. Há 24 anos eu passei pela experiência do câncer de mama. Minha formação profissional é médica, mas eu passei por todas as fases como qualquer outra mulher. Não era pelo fato de ser da área de saúde, talvez isso me desse mais medo ainda. Tinha 2 filhos adolescentes e acabei, durante esse processo que eu fiquei afastada em tratamento, nós começamos a idealizar o Grupo Rosa e Amor, porque nós éramos encaminhados só para fisioterapia, quimioterapia e rádio, e sentimos a necessidade de haver apoio em outras áreas. A gente precisaria de apoio psicológico, apoio nutricional, nossos direitos. Então foram várias profissões que vieram já iniciar o Grupo Rosa e Amor. Então, na época, era até uma época de Natal, que eu conheci essas mulheres fazendo fisioterapia, que nós nos unimos muito, e isso é muito importante para o grupo, o contato com seus pares, porque é aí que se pode falar, que se pode conversar, se abrir, porque uma entende a outra, né? É o processo dos grupos, né? O processo do câncer, ele assusta. Primeira coisa, assusta a pessoa que acabou de descobrir um diagnóstico, porque é uma incerteza. Você pode ter um tratamento tranquilo, como você pode ter vários agravamentos em função desse câncer que você não sabe o estágio que ele está. Eu, como enfermeira, eu navego essa paciente em todas as etapas do tratamento. Então, ela chega para mim com esse diagnóstico e eu, juntamente com ela, a gente enfrenta todas as etapas. Vem todo um diferencial, dependendo do tipo desse câncer que essa paciente tem, é um tipo de tratamento que ela vai fazer. E dentro desse tratamento, eu acompanho essa paciente até esse final desse tratamento. Muitas vezes, elas procuram o Rosa por conta disso. Eu vou atrás, juntamente com a Secretaria da Saúde, para conseguir a vaga dessa paciente para começar o tratamento. No início era só câncer de mama, depois passamos ao acolhimento das mulheres com câncer ginecológico. Atualmente nós atendemos
todo tipo de câncer da mulher, além de acolhimento dos cuidadores ou familiares. Atendemos filhos de pacientes e crianças também que perderam a mãe pelo processo do câncer. O trabalho da psicologia aqui no Rosa, nós somos 3 psicólogas, porque a demanda é bem alta. E elas chegam aqui na casa e são acolhidas pela psicologia de uma forma informal, não terapêutica, para acontecer o acolhimento, onde ela possa colocar as questões pessoais dela, individuais. E é importante que, apesar do grupo, né, nós temos várias atividades em grupo, mas que ela entenda que aqui ela é única. Né? Ela não é um câncer, ela está e ela pode ser vista como uma pessoa única, individualizada, para falar do seu momento, das suas dores, daquilo que é importante para ela. Essa parte emocional, social é muito forte daqui. Então a gente tem que tratar a doença com o médico, com os medicamentos, tudo. Mas aqui tem um outro lado que é para te fortalecer, para você enfrentar essas terapias que eu não conhecia até então. Então eu não acreditava nesse tipo dessas terapias integrativas. E hoje eu vejo o quão bem faz para mim. Quando elas chegam aqui, elas chegam muito debilitadas, principalmente emocionalmente, né? Então, a medicina integrativa vem para fazer esse equilíbrio. Então, a gente trata, faz a proposta de tratamento, a gente analisa, porque a integrativa, ela não busca tratar sinais e sintomas, nós vamos na causa. Por isso que o terapeuta integrativo fala hoje, onde há desequilíbrio emocional, há uma doença. Então, nós vamos atrás de entender o que está acontecendo com o paciente, né? Eu me sinto muito bem, eu falo para você que eu não estaria seguindo hoje se eu não tivesse tido todos esses acompanhamentos, que é o acompanhamento multidisciplinar, né, que se fala. Na oncologia, a gente recebe a medicação, né? Isso é certo. Eu falo, na verdade, que o Rosa teria que existir em cada uma das cidades, porque é uma equipe excelente. Eu falo que é uma equipe, o Rosa tem uma equipe excelente, porque são todos especialistas na área. Não são enfermeiros formados com uma graduação só, tem especialização, a físio, a nutricionista, todos são profissionais que trabalham na área da oncologia. Então, as pacientes, elas têm, assim, uma rica vasta ali de equipe multi para atender o que elas precisam no momento. O que eu percebo que a maioria das pessoas passa uma vida se alimentando, comendo o que gosta, sem dar essa importância, às vezes por falta de conhecimento, né? O que é realmente nutrição? O que esse alimento vai me favorecer em vários aspectos, principalmente durante um tratamento tão prolongado como é o tratamento oncológico. Então, a gente dá esse norte para que elas consigam se alimentar de uma forma melhor, né, com qualidade. Hoje, nós temos aí um custo mensal em torno de R$70 mil. Desse montante, 20% caracteriza a verba pública. E aí, a dúvida, né? Da onde vêm os outros recursos, né? Nós temos o programa da Nota Fiscal Paulista, onde nós temos mais de 40 voluntários que nos ajudam a coletar esses cupons, lançar no sistema, fazer a digitação. E aí a gente vai recebendo os recursos também do bazar, né, onde a gente recebe as doações de roupas, móveis. A gente fala sempre na questão financeira, que é importante e a gente precisa muito, mas tem doadores que trabalham doando o seu tempo, né, voluntários que às vezes ajudam aqui nas terapias. São várias formas de doar. Basta entrar em contato através das nossas redes sociais, que daí tem todas as formas de você contribuir e poder ajudar a instituição. O voluntariado, ele é algo que quando você é pau para toda obra, né? Você vai aprendendo muito mais do que o que você vai dando. Então, eu sou uma defensora do voluntariado. Não importa se você tem 10 minutos, 5 minutos, um dia, mas um pouco que você dá é muito mais do que você recebe. Porque é muito importante
Além do sistema de saúde estar adequado, tem uma parte que depende de nós procurarmos o serviço. Então existe muito tabu, quem procura acha, e a gente fala quem procura cura. Eu falo que trabalhar no Rosa é um presente que a vida me deu, porque na verdade a gente faz uma troca. E eu falo para todas as mulheres, eu sempre bato na tecla, meninas, se cuidem, olhem para si. Algo de estranho aconteceu, procura ajuda. É muito gratificante estar trabalhando aqui, elas agradecem muito pela nova vida, pela nova chance. A gente escuta muito aqui delas, assim, o quanto foi importante poder falar, poder ser ouvida, quanto mudou a situação da vida delas, uma palavra, uma sessão. E a gente vê o crescimento, tanto na questão das usuárias, das assistidas, mas a gente vê também os profissionais estando motivados. Para mim, isso é uma motivação adicional. Então, trabalhar o todo, quando a gente fala o todo, é trabalhar com os familiares, trabalhar com o responsável, e isso para mim está sendo muito gratificante, estar aqui no Rosa hoje. E eu sou muito grata, não desista, é difícil, mas não é impossível. Não fique nervosa, porque parece que o mundo acaba, né? Venha procurar ajuda aqui no Rosa. Então, quem não conhece, que venha para cá, porque aqui você vai encontrar uma segunda família. O Rosa Amor não é um lugar triste, é um lugar que é acolhedor. Aqui seria um grupo de apoio, mas procure o seu sistema de saúde mais próximo e que ela consiga resolver, porque a mulher tem tanto serviço, tanto a fazer. Geralmente ela é a última a se cuidar, ela se priorize, ela se valorize como uma mulher, que ela é responsável por todo esse acolhimento amoroso da família e muitas vezes da sociedade e de amigos. Que as mulheres se juntam num grande círculo de mulheres sábias, amorosas, para o bem de todas. Eu fazia visita de porta em porta e a senhora que atendia, ela abria a porta, mas ela ficava escondida atrás da porta. Eu não sei se ela tinha medo ou tinha vergonha, né? Então, quando eu me elegi prefeito, eu falei, nós precisamos tirar essas mulheres de casa, né? Elas fazem alguma coisa fora de casa, né? E elas não tinham espaço. E a própria cultura italiana, ela é machista e ela subordinava muito as mulheres, né, aos valores daquele tempo da sociedade. Então nós tínhamos que criar espaços para que as mulheres pudessem ter uma participação, uma atuação, lazer, uma recreação, uma socialização. Em 1971, estava na prefeitura há um ano já, né? E, então nós tivemos a ideia de fundar o Clube de Mães. Hoje, aqui na cidade de Valinhos, nós temos 18 núcleos dos clubes de mães, mais ou menos um em cada bairro, não são em todos os bairros, mas bairros que dá para atender alguns outros no entorno. Somos em torno de 400 mães que fazem parte da associação, né? E os encontros, a gente fala que a nossa raiz, o nosso começo de tudo existe, que são os encontros nos bairros. Semanalmente, as mães se encontram e ali sim, elas aprendem, elas interagem, elas se capacitam, elas ensinam, elas fazem a terapia em grupo, a socialização umas com as outras, dentro de todo o respeito, da amizade que elas têm umas com as outras. A gente teve que se unir para muitas coisas, né? Muitas situações ele passou, por exemplo, para estar num prédio como esse, no centro da cidade. Foi um trabalho em conjunto das mulheres, eu posso dizer, uma luta e uma conquista, porque é um prédio, esse que hoje que é o Centro de Artesanato, era uma antiga delegacia, então assim, elas tiveram que pedir, correr atrás,
elas tiveram que na época, né, legalizar o Clube de Mães, transformando ele, então, de movimento de Clube de Mães para uma associação dos clubes de mães. Por aí que elas criaram força, né, juridicamente, para ter esse espaço que tem hoje. Os clubes de mães têm grande participação, atividade na comunidade das mulheres, né, das senhoras, né, porque elas conseguiram um local para fazer uma reunião, para trocar experiência de trabalho. Então isso foi muito importante para as senhoras, elas cresceram, se desenvolveram, né? Você, a partir dessa convivência, você percebe que todo mundo tem problema, né? E as pessoas que eu trabalhei, cada uma tinha uma criação diferente, uma formação diferente. Então, pessoas idosas, às vezes você tinha assim, uma dificuldade de se entrosar bem, né? Mas eu sempre procurei ouvir, né? Ouvir o que elas tinham para falar. E eu tenho certeza que o que eu falei ajudou muitas delas. Na verdade, eu vejo o Clube de Mães como uma necessidade para a cabeça. Isso mental, assim, muitas, mas muitas que hoje ainda estão no Clube de Mães vieram por ordem médica, né? Depressão, angústia, um monte de coisa. Vamos fazer alguma coisa. Se embrenhou no Clube de Mães e hoje estão muito bem, né? É uma segunda família, é uma segunda casa, é uma oportunidade de ter essas amizades, que os encontros é muito importante. E temos também o outro lado, que é o lado da geração de renda, é o lado onde elas aprendem a fazer um artesanato, porque assim, elas não param. Tudo que vem chegando de novidade, de cores, elas não têm medo de misturar as cores, os pontos, então elas criam. Então, a gente fala que chegando aqui na nossa loja, você nunca vai achar 2 produtos iguais. Exclusivos, são peças únicas. Tá a emoção, tá o sentimento que ela tem no momento que ela faz aquele produto. Então, quando um visitante, quando um turista chega na nossa loja e compra o produto delas, para elas, às vezes, não é o valor que está agregado na peça, mas o sentimento de quando ela fez e alguém gostou do produto dela. A geração de renda começa meio que por aí. Então, é lógico que depois, muitas a gente sabe que formou seus filhos, que complementa a renda familiar dentro de casa, que elas têm vontade de comer algo diferente. Elas têm a geração dela de renda que ela pode comer, que ela pode comprar um vestido. Então, isso é muito importante para as nossas mães. Muitas coisas aqui, muitos materiais de artesanato vão para outros lugares, Estados Unidos, vão para a Alemanha, vão para o Chile, Argentina, Paraguai, enfim. Para muitos mesmo, o pessoal leva até para o Japão, as pessoas mandam, que estão aqui, vão para lá e levam, ou agora, graças a Deus, estão de visita, veio até aqui para adquirir o trabalho das nossas mães, das nossas mulheres, para levar para outros países. Hoje em dia, as mulheres estão vivendo muito mais, né? Elas estão chegando na faixa de 80, 90 anos. E o que aconteceu? As mulheres, elas não têm a carteira assinada. Então, o CEAR, o Centro de Artesanato, o Clube de Mães, passou a ser para elas uma alternativa, né, de renda, de trabalho. E esse trabalho em conjunto, com todas trabalhando juntas, levou, em 2012, a conquista do prêmio Mulheres de Negócio do Sebrae, que nos alegrou muito, porque trabalhar o desenvolvimento da mulher, né, ao que o Clube de Mães traz para ela, é um recomeço mesmo, um fortalecimento delas, né, para que elas possam achar o caminho, tanto na convivência, que eu prezo muito isso, mas como também a conquista do seu espaço, da sua liberdade de ir e vir e ter aí uma vida mais alegre.
E eu acho que o movimento de Clube de Mães é isso, essa troca de experiência, esse envolvimento, os eventos que ainda continua tendo, né? As reuniões, nos ajuda muito. E foi muito bom fazer parte desse movimento. E esse é o espaço para ela se conhecer, para conhecer os outros e ela exercer a empatia. Então, o Clube de Mães é isso. Foi essa a intenção, de tirar as mulheradas de casa para poderem usar a cabeça para outras coisas, sem ser marido, filho, roupa, e etc, etc. E funcionou, e funciona até hoje. A gente é uma associação sem fins lucrativos. A gente também tem muitas mães que às vezes não têm condição de comprar ou uma linha, ou um guardanapo, algum produto para poder fazer o seu artesanato. Nós estamos aqui, trabalhamos no horário comercial, estamos com a loja atendendo no horário comercial. Se tem alguma doação de produtos artesanais, podem fazer, porque a gente destina para as nossas mães que mais precisam. O nosso Seara, assim como o nosso pavilhão, às vezes eles também precisam de manutenções, porque todo o produto que está aqui dentro é integralmente das associadas. Então ela vende o produto dela, o dinheirinho, a venda é dela. Então se tem alguém que queira fazer alguma doação, que queira dar algum benefício à associação, pode estar procurando a nossa diretoria, que a gente recebe essa doação. Muito bem-vinda. A mulher valiense, ela pode estar procurando o Seara Centro de Artesanato para saber qual é o núcleo mais próximo à sua casa, ou ela pode também ficar aqui participando um dia, uma tarde, algumas horas, junto com as outras nossas mães, procurando entender como funciona, participando dos eventos. Sempre vai ter um espaço para que elas, as nossas mulheres valientes, estejam com a gente. E isso fortalece as nossas mulheres, né? É isso que eu sempre prezo, uma mulher fortalecendo outra mulher. A gente trabalha com quebra de preconceito, a gente trabalha com a inclusão da pessoa na sociedade, com o suporte pedagógico escolar, né, no sentido de auxiliar, e também a orientação da família. Né? Quando chega aqui uma família que às vezes nem tem o diagnóstico fechado, ou às vezes tem algum problema muito sério, né? Às vezes a gente não atende só a criança, a gente atende toda a família para dar o suporte, para que essa família possa dar o suporte para a pessoa com deficiência. A CESA tem 22 anos de fundação. A CESA Capoava, ela fica na Fazenda Capoava, aqui próximo ao CLT, em Valinhos. A gente tem a honra de ficar do lado da casa do Flávio de Carvalho, que é a primeira casa modernista do país. O casarão não está ainda em condições de visitação, mas quem sabe um dia a gente ainda possa aproveitar ainda mais desse presente que a gente tem aqui no jardim, né, no nosso quintal, e utilizar esse recurso patrimônio histórico em prol até do próprio atendimento das nossas crianças. A CESA é uma instituição que atende pessoas com deficiência e nos últimos anos o foco da instituição tem sido o atendimento do autismo, apesar de nós atendermos deficiência auditiva, deficiência múltipla e outras deficiências. Essas famílias, quando chegam, então elas passam pelo serviço social, pela parte médica, pela equipe. A gente faz uma avaliação para saber se é ou não aquele diagnóstico, o perfil do nosso atendido, né? Um público-alvo daqui da CESA. E aí, a partir disso, a gente já traça também um plano terapêutico, né? Individualizado para cada uma dessas crianças. E aí, a coordenação, ela faz a ponte, né? Entre a própria equipe, a família e mesmo a parte gestora.
que a gente, quando tem uma boa equipe, a gente consegue fazer um trabalho bem satisfatório junto com o apoio de todas as famílias. Acho que a maior importância é, de fato, a inclusão, né? A inclusão acontecer da forma como ela tem que acontecer. Então, quando a gente vai até a escola, a gente dá meios, a gente dá ferramentas para que essa escola consiga trabalhar com essa criança, com esse aluno, né? Porque aí eles conseguem nortear melhor o trabalho. Isso reverbera, claro, na família, nos nossos atendimentos. Então aqui a gente vai criando métodos, estratégias, a gente vai olhando essa criança, entendendo como essa criança funciona, a gente leva até a escola e essa inclusão acontece de uma forma, assim, perfeita, né? Principalmente a socialização, né? Tem habilidades básicas que eles preenchem e a gente acaba estimulando, e as habilidades sociais. As habilidades sociais vão desenvolver e aguçar com que eles consigam fazer uma interação social melhor também e ser inclusos na sociedade. E pela área esportiva, pela área do lazer, fica muito mais fácil. Por isso que a fisioterapia trabalha na estimulação desses quesitos psicomotores. O serviço social, ele tem um olhar para a família. Então a gente compõe a criança, para além do espectro, né, para além da deficiência que ela tem um núcleo familiar, as questões familiares, os acessos ou não. Então o serviço social, né, a assistente social olha para isso e aí a gente vem como complemento, né? Não adianta você só atender a criança, sendo que você não tem o contexto, não sabe como vive, o que consegue acessar ou não, né? E o serviço social está aqui para trazer essa realidade da família para os terapeutas. Para Gabriel mesmo é sua própria casa. Ele ama esta instituição, ama ficar aqui dentro dela. E para nós como padre é o melhor que aconteceu a gente, porque a gente não sabia que ele era autista, aunque fui a fazer atendimentos em ele quando ele tinha 3 anos em Cuba. Não dava certo, não deu certo. E chegar aqui, pouquinho a pouco, deu tudo certo. Nós fomos acolhidos, não só o Daniel, que com as terapias, mas eu como mãe, eu fui acolhida também. O Daniel foi a primeira pessoa autista que eu conheci. E daí, tendo o diagnóstico do Daniel, eu fiquei sabendo, quando ele teve a triagem dele, que o pai dele é autista e o pai dele não tem diagnóstico. Então daí eu fui entendendo melhor a situação, eu estudo, eu leio bastante. Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto aqui para o pessoal da CESA, que está sempre pronto para ajudar, tanto nos direitos que ele tem, que eu tenho que ir atrás, como que eu posso responder da melhor maneira para ele, como eu vou responder para ele, é como ele vai ver aquela situação, para ele ficar bem. O Héctor é PC, é considerado como paralisia cerebral, ele é cadeirante. A CESA, o acolhimento, todo esse cuidado, tanto do pessoal da equipe, não só ajudou na parte do cuidado dele realmente nesses anos, mas tudo aquilo que o Héctor conseguiu, tudo aquilo que o Héctor desenvolveu, todo o crescimento do Héctor, toda aquela melhora de vida que nós tivemos, foi graças à CESA. Porque a CESA, por muitos anos, não só apenas cuidou do Héctor, a CESA em si deu segurança para deixar o Héctor aqui, para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse buscar uma qualidade de vida melhor também. A família em si, quando descobre uma deficiência, quando descobre que a criança tem alguma limitação, algo assim, ela meio que reluta. E ela entra num luto onde ela não consegue sair sozinha sem apoio. E isso é um suporte que a CESA sempre ofertou. Porque se você cuida só da criança e não dá o apoio, o suporte para essa família não vai estar pronta, preparada para cuidar daquele que realmente precisa. Então precisa cuidar de quem cuida. E às vezes, para você bancar um projeto, você precisa do recurso próprio. Então é de fundamental importância que a comunidade nos ajude, né? E ela pode nos ajudar de diversas formas, né? Financeiramente, é através da Nota Fiscal Paulista, nós temos o nosso bazar, nós temos também, ou contribuindo até, né? Por exemplo, de doação de roupas, que você fazer um desapega nas roupas que você já não usa mais, e aí reverter isso tudo para a gente no bazar. Então nós temos o bazar, temos também a venda das pizzas, que normalmente a gente faz, a festa junina, e que aí você pode ajudar dessa maneira. Eu acho que todo voluntariado, ele faz crescer não só a instituição, mas também a sociedade como um todo. Por consequência, as empresas têm funcionários engajados, então é toda uma cadeia
não é só a parte social, mas a parte econômica e desenvolvimento das famílias também. Eu acho que toda a sociedade ganha. É por isso que a gente se dedica. E aqui na CESA tem algo muito legal. Você vê o resultado muito rápido. Às vezes aquele evento, aquela festa junina, aquela pizza, ela vai pagar os custos dali 2, 3 meses. E eles têm uma gestão muito transparente, feita por pessoas assim, que realmente são apaixonadas, responsáveis, profissionais. Então você vê a liquidez do negócio ali de imediato. Para mim isso é uma grande conquista. Eu, como gestora da entidade, essa é uma grande preocupação da gente manter a transparência e mostrar que o recurso que o doador que está acreditando no nosso trabalho traz para nós, a gente retoma isso com o atendimento das crianças, fazendo da melhor forma a utilização do recurso dele. O que eu falo para as pessoas, que eu diria para as pessoas que não têm essa vivência na própria pele, é se informar, é olhar o outro com empatia. A nossa vida não é só dentro de 4 paredes, ali dentro, fechou a porta e já era, não. A gente tem um mundo acontecendo. Eu acho que melhor a parte da ciência, parte de conhecimento, a gente está descobrindo mais cedo. Então a gente precisa se envolver, a gente precisa olhar o outro, a gente precisa cuidar do outro. A gente não é um indivíduo isolado, a gente vive em comunidade, a gente precisa olhar ao redor. Essa semana mesmo eu passei por uma situação assim, que uma pessoa, a mãe entrou com a criança com dificuldade dentro da escola e uma mãe julgou aquela mãe. Daí eu me senti no lugar daquela mãe, porque era essa situação que eu vivia quando eu levava meu filho na escola também. Então eu quero que as pessoas conheçam mais, tenham empatia pelas outras famílias. Quando vê uma situação assim, se aproxima, pergunta, tá tudo bem? Porque a mãe não tá bem. Ela tá ali demonstrando uma segurança ali para seu filho ou filha ficar bem, mas internamente ela não tá bem. O filho dela estando bem, ela vai estar bem. É difícil mesmo, porque as demais pessoas confundem a essas crianças e creem que é uma conduta dele errada, que então não é assim mesmo. É uma condição que têm as crianças. Os pais têm que ajudar a ele emocionalmente. Eu acho que todas as pessoas deveriam apoiar a eles muito mais, compreender a eles muito mais, porque eles melhoram seu estado emocional, sua alegria, todo para eles significa. E para como pai que tratem a filho bem, é muito melhor. Mas a maior conquista são as crianças, né? A gente poder acompanhar, poder orientar, poder dar uma possibilidade, né? Mesmo ela numa condição muito limitada, mas dar uma condição de felicidade para essa criança, é a nossa principal conquista aqui dentro da entidade. A missão da CESA Capoava é prestar um serviço de amor incondicional de cidadania. Seus colaboradores acreditam no ser humano e em suas infinitas possibilidades, e em sua capacidade de transformar e transcender toda e qualquer condição de vida. Esse projeto nasceu da vontade de contar histórias de mulheres inspiradoras que fazem a cidade um lugar muito melhor. E ao longo desse processo, eu aprendi muito. Não só tecnicamente, mas sobre a história de pessoas e a importância de dar voz a certas narrativas. Quero agradecer a todos que tornaram essa realização possível, a Deus, a minha família, a minha equipe e as ONGs. Cada colaboração foi essencial para que esse filme chegasse até aqui. Mais do que um projeto audiovisual, espero que este documentário provoque reflexões e
e abre espaço para conversas importantes. Então, sintam-se à vontade para compartilhar comigo as suas impressões. Convido a todos para conhecer as entidades que estão aqui presentes. E muito obrigada. Obrigado novamente, Caroline. Parabéns a todas as entidades. Estava falando para ela ali que é um olhar muito lindo, né? A fotografia, essa experiência da filmagem, a gente comenta sempre com o Marcelo, ele já precisou ir embora. Então, a divisão dos terços, a luz, a beleza dos fundos, né? Então, lá no CEAR, qualquer lugar já era lindo, né, para filmar. A mesma coisa no Rosa, né, doutora Márcia? É lindo, qualquer lugar lá dentro é lindo para filmar, mas tem um olhar da artista, da visão da lente, né, do carinho, do olhar carinhoso, aprimorado, né? E também a outra então, falando do Rosa, você falou do Rosa, do CEAR e a Acesa, né? A Acesa, lindo por natureza, né? Então, um abraço especial para a Fernanda, toda a equipe que faz um trabalho lindo lá na Acesa, não só na área social, mas na área cultural também. Eles têm várias oficinas lá, pessoal, na área de esportes, na área de cultura, gratuitas, não somente para assistir do Secretária Célia, eles também abrem para a comunidade em geral, tá bom? Parafraseando, né, Secretária Célia, no próximo mês, eu acho que é legal vir evento por evento. Então, domingo tem o Valinhos Ferroviário, aí aqui a gente vai falando do próximo evento. Mas em abril vai ter uma caminhada, a Mônica está aí, nossa diretora de turismo, que são de 8 quilômetros, que vai fazer o percurso, né, em volta da área da Casa do Fábio de Carvalho, onde está acesa. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, participem conosco, tá bom? Essa é uma iniciativa da Secretaria de Esportes, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente o pessoal do Departamento de Turismo, que está construindo essa nova oportunidade, tá bom? E o museu também está aberto aqui de segunda a sábado. Tá? Aos sábados ele fica aberto, período integral, para vocês virem conhecer um pouquinho da história, trocar ideias aqui com nossos servidores e a nossa equipe que está aberta aí. Então, parabéns ao Ivan Amaral mais uma vez, toda a equipe, a Andréia, Franklin, toda a equipe que fez isso acontecer. Obrigado, Secretaria de Desenvolvimento Social. Um abraço especial do nosso prefeito Franklin, que não pôde estar aqui, ele está em reunião ainda na prefeitura, ele que tem pego o ônibus aí, Secretária Célia, lá 5 horas da manhã, acompanhar lá os desafios, né, entender junto com a população. Então, muito obrigado a todos. A Fernanda quer dar uma palavrinha aqui, o Clube de Mães, a Marilene, presidente, quer dar uma palavrinha no final. A doutora Márcia, dá uma palavrinha aqui pra gente, por gentileza, pra gente se despedir. Apenas agradecer, né? Eu acho que para nós é um privilégio receber uma equipe tão talentosa, que chegou super preparada, né, para fazer um documentário. Isso fica para o legado da entidade, para a história da entidade. A gente não tinha um filme tão bonito, tão sensível, e eu agradeço todo o time que se dedicou, buscou recursos e produziu, e hoje montou esse evento gostoso para a gente estar aqui, podendo aproveitar e conhecer um espaço que eu particularmente não conhecia ainda. Então, muito obrigada, a gente fica muito feliz e orgulhosa de todo esse trabalho dessas mulheres, junto com outras mulheres, fazendo muita coisa boa aí pela nossa cidade, pela nossa comunidade. Boa noite a todos. Eu acho que é um momento assim, de muita luz, de muita gratidão que está acontecendo nesse momento. Depois de tanta coisa que a gente tem passado e visto no nosso planeta, né? Eu acho que isso são luzes que devem se reproduzir cada vez mais. Através de você, do Carol, através de toda essa equipe. Vocês são
luzes, e vocês mostrando o trabalho das entidades, vão envolvendo a sociedade e vão fazendo que mais luzes se acendam e que a gente consiga a luz a envolver tanto que as trevas se apaguem. Muito obrigada a todos, obrigada por vir. Tive a oportunidade de conhecer uma reunião, foi maravilhoso, aprendi muito com você, viu? Parabéns a toda a equipe, parabéns a nossa querida neta, que já também agora está conosco, e obrigada a todos. Que todos tenham uma boa noite e que levem o seu coração leve e com a esperança de cada vez mais poderem trazer luz para a nossa cidade, né? Vamos começar aqui. E essa luz vai se expandindo cada vez mais. Muita gratidão a todos. Três ONGs, uma missão, que são administradas por mulheres, né? Mulheres que cuidam de mulheres, que cuidam de família. E ver esse documentário falando do Clube de Mães, né, a qual também represento, mostrar fatos reais, histórias reais. A gente convive o dia a dia com centenas de mulheres e tenho certeza disso, tanto vocês também conhecem a história, conhecem as dores, né, as feridas que chegam pra gente. E a gente vai tentando ali cuidar devagarinho, tirando os espinhos devagarinho e dando força para cada mulher. Que quando a gente cuida delas, nós estamos cuidando de famílias. Então é um trabalho importante. Esse documentário, assim, acho que chegou na hora certa. O Clube de Mães já está com 54 anos aqui nesse município, de um trabalho sério, de mulheres voluntárias, ninguém recebe por nada para fazer o que fazem dentro desse movimento, que não é só além do artesanato. São campanhas solidárias, são ajudas humanitárias, ali cada uma faz um pouquinho de tudo. E ver o São Luís ainda, né, solto, nosso patrono, falar, né, participar ainda de algumas coisas com a gente, a Rosa, que acompanhou muito tempo, é gratificante. E ver a fala de cada mulher, né. Sei que vocês ouviram muito ali, vocês tiveram aí, que ninguém parava de falar, porque a história é bonita, é verdadeira, é humana, secretária. É uma história humana, verdadeira. Só nós estamos ali em cima, ali dentro a gente sabe de tudo isso. Então, obrigada, meninas, pelo trabalho. Obrigada por vocês olhar para essas três ONGs. Eu acho lindo isso, as três ONGs da missão, porque é uma missão feminina, né? É cuidar da alma feminina e cuidar da nossa família. Obrigada, gente. Obrigada, Fabrício. Para apresentar, eu vejo aqui a Márcia, né, a Caroline, a Fernanda, Marilene e tantas outras pessoas que a gente não nomina nesse momento, mas faz parte do dia a dia da vida dessa cidade. Três ONGs que, na verdade, são Valinhos. Essas ONGs são Valinhos. E nós sabemos, a todas vocês que estão aqui como protagonistas, é o nosso querido Fabrício, Dulce, que se as entidades de uma cidade, vamos falar da nossa Valinhos, não existissem, se as nossas instituições, se as nossas associações não existissem, não haveria nenhum poder público, nenhuma administração pública, nenhum prefeito Franklin, nenhum vice-prefeito Maia, nenhum secretário Fabrício, nenhuma Célia Leão e nenhuma Dulce. E fica aqui também a Dalva Berto, que pediu que trouxesse aqui Mulher e Família, que é a nova pasta que o nosso Franklin, nosso prefeito, criou. Muita honra, com muita alegria e com muita responsabilidade com a cidade. E a Dalva pediu, né, meu querido Fabrício, que a gente trouxesse aqui não só o carinho dela, não só o abraço dela, mas o compromisso com família e mulher. Mas eu digo e encerro que se não fosse vocês, nenhuma administração faria uma cidade viver como nós vivemos. Com aquela equipe que é diferenciada, com aquela equipe que a gente sabe que dá todo o suporte para o prefeito Franklin e dá todo o suporte para a administração. Não é que vocês fazem milagres. Márcia,
Marilene, Clube de Mães que está aqui, quem fez o nosso filme maravilhoso, a nossa Caroline, o Fabrício que colocou o coração nesse momento, Fernanda. Se não fosse vocês, a gente não conseguiria, como o prefeito quer, fazer um novo tempo. Vocês são um milagre de resolver a nossa vida. Eu estou fazendo curso para cerimonialista. Hoje é a minha primeira prova e, por favor, vocês aplaudam para eu passar de pé. Isso aí. Porque chegou uma pessoa, gente, eu tenho que falar um segundo, mas eu vou falar. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos. É um menino jovem, era um moleque. Um moleque no bom sentido. Esse menino jovem cresceu, se tornou homem, marido, pai, filho de uma dona Francisca que não existe. É uma história à parte nessa cidade. E é um moço jovem que mexe com a saúde de forma verdadeira, sem medo e com coragem. É um moço jovem que entra no ônibus às 5 da manhã, como centenas de pessoas entram todos os dias, e vê a precariedade e diz: eu vou mudar. É um homem, é um jovem que vai para as ruas, que não fica no seu gabinete parado, vai para Brasília. Em 3 meses, nem isso, ele já foi para Brasília mais do que qualquer prefeito durante 4 anos. E não foi para passear no Congresso, foi para pedir verba para os governos. Que não sai de São Paulo, o governador abre portas, o presidente da República abre portas, independentemente de partido político. E com todo o carinho, todo o trabalho que ele tem, ele pouco dorme. Isso é verdade, o Emílio sabe o que eu estou falando. Esse moço saiu da sua reunião, que começa às 6 da manhã, e chegou aqui para, não é encerrar, é começar esse novo tempo com todos vocês. Uma salva de palmas do nosso prefeito Franco, que faz a diferença nessa cidade. Vem para cá todos o nosso prefeito. Você é o diferencial desse novo tempo. Receba esse carinho, esse amor. E eu vou passar o microfone para o nosso prefeito. Prefeito, aqui estão 3 entidades que representam todas as entidades dessa cidade, que refletem numa missão, e que a Caroline, que está do lado aqui, ela fez esse filme, mais do que um documentário, é um filme que me permita a nossa gloriosa, o nosso glorioso Oscar, merece o Oscar. E o nosso grande ator desse Oscar chama-se Prefeito Franco. Ganhou um prêmio esse ano lá em Hollywood. Boa noite, gente. Tudo bem com todos vocês? Primeiro dizer que é um dia muito especial para nós. E é sempre muito difícil falar da nossa, depois, né, da nossa sempre deputada, secretária Célia Leão. Eu disse que nesse período todo eu tenho sido muito abençoado por pessoas como a Célia, como o Fabrício e todas as outras pessoas que têm se emprestado para, de fato, fazer uma mudança em Valinhos. Eu não tenho muito o que dizer a vocês. Eu passei apenas para agradecer e para parabenizar a vinda de cada um de vocês e, principalmente, o empenho de cada um de vocês. Então, em nome das nossas entidades, em nome do Rosa e Amor, em nome da CESA, em nome do Clube de Mães, em nome das demais entidades que compõem o que é essa estrutura de ser Valinhos, eu só venho aqui para reafirmar, Célia, que nós vamos ser uma cidade melhor do que uma cidade para se morar, nós vamos ser uma cidade para se viver. Valinhos precisa ter e voltar a ter orgulho da sua cidade. E algo como o que nós estamos fazendo hoje aqui, o Cine no museu, ainda mais inspirado por um projeto como esse. 3 ONGs e uma missão que diz muito em nosso coração. A nossa missão de vida do que nós devemos fazer pela nossa cidade enquanto sociedade civil organizada, mas principalmente enquanto responsabilidade do poder público, para que nós possamos de fato resgatar o orgulho da nossa cidade e para que nós possamos viver em comunidade, viver em sociedade mais justa, mais igualitária, mas principalmente mais fraterna, para que momentos como esse, aqui no museu ou em praça pública, Fabrício, nós voltamos a viver. E mais do que isso, aprendi sempre com a minha deputada Célia Leão. As palavras, elas convencem, mas o exemplo
arrasta. E é isso que nós estamos tentando fazer. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. Seja na cultura, seja na assistência, seja no terceiro setor, seja na saúde, no esporte, na educação. Hoje, nós anunciamos um investimento de 30 milhões de reais em algo que há décadas não se faz em Valinhos, que é o desassoreamento. Em outros momentos foram tentados fazer. Aliás, tentaram enganar o povo dizendo que estavam fazendo. Nós não só vamos fazer, como nós vamos usar do que nós fizemos. Em poucos meses nós teremos os pedalinhos para o CNT, numa revitalização que nós vamos fazer. Então, eu venho aqui de maneira muito humilde agradecer a cada um de vocês por confiar nesse novo projeto. Não é projeto de poder, é projeto de cidade, que cabe todos nós. Cabe a iniciativa privada, cabe o poder público, cabe as entidades, cabe nós como sociedade civil organizada, que cada um de nós podemos fazer um pouquinho mais para a nossa cidade. Agradeço em nome do Fabrício, todos os colaboradores da Secretaria de Cultura e Turismo e todos aqueles que têm se empenhado em fazer algo novo. Dizer que é um novo tempo para a cultura de Valinhos e é um novo tempo porque vocês estão com as mangas arregaçadas e trabalhando muito para poder produzir para a nossa cultura. Pedir um pouquinho de paciência e vocês vão ver ao longo do tempo ou em poucos dias, como já estão vendo, as mudanças que nós faremos. Existe uma mudança muito importante, que é uma mudança, Fabrício, e deputada Célia Leão, Dulce e todos aqueles que estão aqui, uma mudança de mentalidade. Não dá mais, Fernanda, para ajudar as entidades, e quero aqui dizer que ninguém ajuda as entidades, é as entidades que ajudam o município, porque cumpre um papel que o município não tem know-how nenhum para fazer. Imagine nós cuidando do que vocês cuidam, imagina nós cuidando do que o Rosa e Amor cuida, imagina nós cuidando do que o Recanto dos Velhinhos cuida. Então, eu digo isso com muita tranquilidade, que há uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade também existe no espaço curto de tempo. Não adianta a gente fazer algo no ano de eleição, nós precisamos fazer algo agora, porque as pessoas já precisam vivenciar esse algo que nós vamos fazer. É por isso, Célia, que num tempo de 100 dias, nós vamos inaugurar farmácia sim, nós vamos abrir ruas, nós vamos inaugurar estacionamento público, gratuito para as pessoas, nós vamos fazer a troca da ADC Rigesa, coisa que não fizeram em 4 e 8 anos, nós fizemos em praticamente 2 meses, porque tem uma mudança de mentalidade, e eu sei que o tempo que Valinhos está atrasado, em 20 anos, nós faremos coisas em 2 anos para recuperar o tempo atrasado de 20 anos, mas eu não faço nada sozinho. Eu preciso de cada um de vocês que estão como colaboradores da Prefeitura e preciso do apoio da população. Então, que vocês tenham esse carinho por nós, pela nossa equipe, e que vocês possam nos defender e nos ajudar para que a gente tenha essa paciência de ver as mudanças acontecendo. Tá bom? Quero agradecer de novo, não era o momento aqui de falar tudo isso, o momento é só de agradecer, mas a gratidão é tão grande no coração, que aqui eu vejo pessoas como pais e mães que já me deram comida, que já me acolheram, e eu tenho certeza que vocês estão confiantes e que eu não vou decepcionar cada um de vocês. Nós de fato faremos as mudanças que a cidade precisa e nós vamos mudar a cidade de Valinhos. E a mudança ela é estrutural, mas ela também é dessa maneira, mudar a nossa rotina, trazer coisas que nós perdemos e que nós precisamos resgatar para que a gente também mude uma geração e que nós tenhamos uma geração melhor daqui 10, 5, 10, 15, 20 anos e que possa ter o reflexo dessa geração nisso, que tenhamos uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais igualitária. Então Valinhos vai voltar a ser uma cidade ótima para se viver. E sempre que eu puder, eu estarei aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Nós agradecemos então o Departamento de Turismo, em nome da Mônica, o Departamento de Patrimônio Cultural, em nome do Ivan e todos os funcionários que fizeram esse evento acontecer. É o lançamento de uma semente aqui, senhor prefeito. Todo mês haverá um projeto de cinema no museu. Então nós vamos comunicar, nos ajudem a comunicar, dizer que se foi legal, vocês nos ajudem a dizer que foi legal, para as pessoas frequentarem aqui o museu.
esse importante equipamento cultural da cidade de Valinhos. Acompanhem a gente aí nas redes sociais, nos sites, nas notícias. Devagarzinho a gente vai comunicando, né, secretária Célia? Se fala tudo, daí não vai gravar na memória. Obrigado, prefeito Frank, secretária Célia. A vocês um agradecimento especial à Caroline pela produção do documentário, né? Um grande abraço no coração de todas vocês. Obrigado de coração. Continuem a noite aí. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Um beijo na todos.